Milagres. Alguém aqui que precisa de milagres? Eu acho que tem uns 10% aqui que levantaram a mão e que precisam de milagres. Na verdade, todos nós precisamos de milagres. E nós devemos viver na expectativa de milagres. Porque nós temos um Cristo que opera milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu imagino que há pessoas aqui nessa manhã que precisam de um milagre na área da saúde. Há pessoas aqui que precisam de um milagre nos relacionamentos familiares. Há pessoas aqui que precisam de milagres na sua vida financeira. Há pessoas aqui que precisam de milagres na sua vida espiritual, porque têm andado frio, distante dos caminhos do Senhor. Todos nós, em alguma área da vida, nós precisamos de um milagre. E eu e você precisamos viver na expectativa de milagres. Mas infelizmente, nos dias em que nós vivemos, o foco tem estado na crise e não no Cristo que muda as circunstâncias. Eu e você que vivemos por fé, o nosso alvo, o nosso rumo, o nosso direcionamento é Cristo. Isso não significa que nós não enfrentemos lutas. Isso não significa que eu e você não tenhamos áreas das nossas vidas que nós estamos passando por um vale. Todos nós, diante das circunstâncias da vida, enfrentamos problemas. E o que fazer diante das lutas? O que fazer quando nós não temos solução para os problemas? Quando a gente não vê uma luz no final do túnel? Quando a gente não vê possibilidades, a gente vê as situações indo à bancarrota. O que fazer? Como agir? E estando ali, as horas se passavam. O texto diz que haviam 5.000 homens. Mas naquela época os homens se casavam muito cedo. Em um momento bíblico, as meninas já a partir dos 12 anos já se casavam. Os homens a partir dos 17, logo vinham os filhos. Eu imagino que ali tínhamos mais de 15.000 pessoas. Porque se cada homem estava com a sua mulher e com pelo menos um filho, já dariam 15.000 pessoas. Agora imaginem, os pais talvez com crianças, as crianças já com fome, chorando, aquela multidão. Jesus poderia muito bem falar: vocês ficaram aqui por decisão de vocês, agora vão embora, vocês que se virem para se alimentar. Mas Jesus, Ele sempre tem um milagre para cada um de nós. Jesus, Ele sempre tem uma resposta. Jesus, Ele sempre tem alimento para aqueles que o buscam. E a multidão foi buscá-lo. Ele não podia despedi-las assim. E os grandes mestres, eles sempre ensinam com perguntas, já observaram? E Jesus, Ele chega aqui para os seus discípulos, Ele ergue os olhos, Ele vê a multidão, e Ele fala: o que nós daremos para essa multidão, para que eles possam comer? Jesus, Ele sempre olhou as multidões. Jesus, Ele focou nas multidões. Você está entendendo? Jesus é o nosso modelo. Eu e você fomos chamados também para sermos pais e mães de multidões. O nosso foco são as multidões que estão famintas, que estão perecendo, que necessitam de Jesus, porque Jesus sacia a fome espiritual. É triste quando nós vemos como está a cidade. Pessoas suicidando, pessoas adulterando, pessoas trapaceando, pessoas em crise. Jesus, quando Ele olha para a multidão, quando Ele olha para a cidade, Ele chora pela cidade. Foi assim que Ele fez, olhando para Jerusalém. Nós não podemos ser egoístas em pensarmos em apenas nós sermos alimentados. Como Jesus, nós temos que focar na multidão. E Jesus, Ele faz uma pergunta: o que nós daremos para que esse povo
possa ser alimentado. Irmãos e irmãs, o que nós daremos para que esse povo que está na cidade possa ser alimentado? O que nós daremos? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte de água viva. E o povo aí fora está se matando, tendo as suas vidas ceifadas pelo diabo. Porque talvez eu e você estamos nos tornando obesos espirituais. Não temos olhado para o nosso lado e falado para essas pessoas famintas que Jesus é o pão vivo, que Ele sacia a sede, que Ele muda realidades, que estando com Ele, passamos pelo vale, mas no vale Ele está conosco. E Ele sempre abre um caminho de milagres para nós atravessarmos em terra seca. Eu e você precisamos viver nessa expectativa de milagres. Nós estamos com data marcada para a multiplicação das nossas células. Eu sei que alguns líderes têm dito, olha, são poucas pessoas na minha célula, eu não tenho um líder em treinamento. Mas nós temos um Cristo que opera milagres. Porque muitas pessoas têm sido espectadoras, é que a igreja tem experimentado tão poucos milagres. Espectadores dificilmente vão experimentar milagres. Milagres são para aqueles que buscam a Jesus. Quem experimentou os milagres aqui foram aqueles que buscaram a Jesus. Jesus ensina com um desafio. E nós temos um desafio diante de nós. O povo estava faminto e não tinha comida. O que dá para esse povo? E Jesus ensina com um desafio. Eu e você temos um desafio de ganhar Londrina para Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, nós temos um desafio de ganhar Londrina para Jesus. Jesus, Ele sempre sabe como Ele vai fazer. Ele já sabia como Ele ia fazer o milagre. Mas Ele conta com a atitude dos seus discípulos. E por isso Ele lança a pergunta: como você, o que você fará para ganhar pelo menos mais uma vida por ano para Jesus? O que você fará para ganhar mais uma vida para Jesus? Irmãos e irmãs, espectadores não ganham vidas. Espectadores não ganham vidas. Ganham vidas servos do Senhor Jesus. Experimentam milagres aqueles que buscam ao Senhor Jesus. Aqueles que o contemplam face a face onde Ele está. E eu creio que ao olhar para esse texto, nós podemos observar aqui algumas atitudes que proporcionam o milagre. Algumas atitudes que proporcionam o milagre. Você quer milagres? Vamos observar para esse texto quais são os passos que eu e você vamos dar. E nós vamos, em nome de Jesus, experimentar os milagres. Primeira orientação de Jesus aqui está no versículo 10. Ele disse: fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Se você ler Lucas capítulo 9, versículos 14 e 15, você vai ver Lucas narrando que Jesus pediu e orientou aos discípulos que também desse essa ordem, que assentassem em grupos de 50 em 50. Marcos, no capítulo 6, versículo 40, diz que haviam grupos de 100, grupos de 50. Jesus diz, olha, coloque em ordem, organize o povo. Há uma multidão enorme, são talvez 15.000 pessoas, mas organizem em pequenos grupos. Primeiro, se eu e você queremos ganhar a cidade, nós precisamos nos organizar em pequenos grupos. Há pessoas aqui que poderiam já de longa data estarem liderando uma célula, de longa data, mas está obeso espiritual, porque não está respondendo ao chamado do Senhor. Todos nós, Jesus disse a todos os seus discípulos, ide, portanto, e fazei discípulos. Organizem em pequenos grupos.
Nós estamos vivendo em uma época em que os relacionamentos estão morrendo. E para que os relacionamentos possam sobreviver, nós precisamos ter um pequeno grupo de relacionamento. Senão os relacionamentos vão morrer. Só que qualquer grupo que fica fechado em si mesmo, por mais de 2 anos, esse grupo morre. E você que está aqui, quem sabe tem uma longa caminhada no Evangelho, você vai perceber, eu já vi alguns pequenos grupos acontecerem desta forma. Grupos de professores que se reúnem para oração, grupos de psicólogo que reúnem grupo de pessoas para terapia em grupo, há médicos, advogados, por afinidade, se reúnem para orar, para evangelizar e ficam fechados em si mesmo. Daqui a pouco morre, esse grupo acaba. Por isso que todo pequeno grupo deve multiplicar para expandir e crescer, transmitindo a visão, senão vai morrer. Há algumas igrejas que estão ficando fechadas. Elas não estão expandindo, criando grupos pequenos que se multipliquem. Elas estão morrendo. Ficam 2, 3 casaizinhos de velhos por tradição, porque não entenderam o ID do Senhor Jesus. E eu e você, com aquilo que Deus tem nos dado, com as nossas aptidões, com as nossas limitações, dizemos: Senhor, eis-me aqui. Eu vou liderar um pequeno grupo. E eu creio em milagre. Primeiro, põe em ordem. Se nós não entrarmos nessa ordem, os relacionamentos morrem. O Evangelho, por sua vez, morre. Em qual área da sua vida você precisa de um milagre? Em qual área da sua vida você precisa de transformação? Comece a colocar em ordem. Restaure o altar. Busque a Deus. Comece pela vida de oração, pela vida de comunhão. Quem sabe vindo aqui de manhã, das 6h30 às 7h30, na alvorada no altar. Restaure o altar da oração. Restaure o altar da comunhão. Abandone a vida pecaminosa. Põe em ordem, porque o Senhor fará maravilhas. Então a primeira orientação aqui foi: põe em ordem. Põe em ordem o seu relacionamento com Deus. Põe em ordem a sua vida moral diante dos homens. Põe em ordem a sua vida financeira. Regularize a sua vida com Deus, de fidelidade, dízimos, ofertas, comunhão, oração, em todas as áreas. Põe em ordem a tua vida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeiro busca a santificação, retidão. Depois, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Segunda verdade que eu vejo nesse texto é que é necessário entregar nas mãos de Jesus. Porque aquilo que é comum nas mãos de Jesus se torna extraordinário. Jesus é especialista em pegar coisas comuns e transformá-las em coisas excelentes. É só nós pensarmos nas nossas vidas, na vida de muitas pessoas que estão aqui. Quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos depois de Cristo. Jesus, ele pega aquele que está à margem da sociedade e ele inclui na grande família, a família da fé, onde nós podemos desfrutar do privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Antes, apenas criaturas, mas agora, como Jesus, como Salvador, somos transformados em filhos. E sabe de uma coisa? Quem recebe herança é filho. Os filhos são herdeiros, ainda que sejamos como nós, adotados legalmente pelo sacrifício de Cristo. Nós temos os mesmos direitos daquele que é o único filho genético, o unigênito do Pai, o único com características genéticas. Chega ali André e fala assim: olha, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele já faz o cálculo. Senhor, o que são 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? O foco dele está na multidão, o problema
e o que se tem nas mãos. Talvez nós olhamos, é tão pouco, são poucas pessoas, é pouco dinheiro, poucos recursos para a saúde, não vejo mais possibilidades, as possibilidades são tão poucas na reconciliação, nos meus filhos, na situação que eu estou vivendo. Tudo depende de onde eu estou colocando essa situação. Nas mãos de quem eu tenho confiado o direcionamento da minha vida. Porque nas mãos de Jesus, aquilo que é comum, aquilo que é pouco, se torna grandioso. No versículo 11 diz assim: então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, o partiu. E diz aqui, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto eles queriam. A questão é nas mãos de quem eu tenho colocado a situação. Por isso que o altar da oração precisa ser restaurado. Nós precisamos investir tempo em oração. Eu e você estamos colocando nas mãos de Jesus as lutas, as necessidades, o milagre na célula. Nas mãos de Jesus, tudo se torna excelente. Tudo depende nas mãos de quem nós colocamos. Um bloco de mármore, alguns formões, martelos, marretas, nas minhas mãos não servem para muita coisa. Mas nas mãos de Michelangelo, aquele pedaço de mármore se torna em obras de grande valor, preciosíssimas. Tem que ter alta segurança para que seja protegida, porque é muito valiosa. As nossas vidas nas mãos de Jesus se tornam tão preciosas que as pessoas também vão querer aquilo que nós temos. Nós precisamos pregar a palavra, mas em alguns momentos nós seremos a única Bíblia que a pessoa tem para ler. Onde nós passarmos, talvez seja a única Bíblia que a pessoa vai ter para ler. O caráter de Cristo precisa estar em nós. Então, primeiro, pôr a vida em ordem. Segundo, colocar nas mãos de Jesus. Diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pessoas que respondem ao chamado do Senhor Jesus estão participando do treinamento de líderes de célula, TLC, discipulado 1 a 1, do lealdade e deslealdade. Eu quero capacitação para ganhar vidas, para pastorear vidas. É um sinal de que quero. Espectadores não experimentam milagres. Terceira verdade que eu vejo nesse texto: é preciso ter um coração grato, um coração de adorador. Meu irmão, minha irmã, descubra o poder que há no sacrifício de louvor. Sabe por quê? Se nós não sairmos do nosso ambiente de conforto, não experimentamos milagres. A Bíblia fala do sacrifício de louvor. Em alguns momentos temos que abrir mão do lazer, do conforto, de algumas situações que são tranquilas para nós, se nós queremos ganhar Londrina e até alcançar as nações. Nosso alvo é esse, alcançar as nações. Nós cremos num avivamento para Londrina que vai alcançar as nações. Gente do céu, se depender dessa fé. Eu disse que nós cremos que há um avivamento para Londrina, vai sair daqui e vai alcançar as nações. Amém, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Usa esse povo, Pai, para serem pais e mães de multidões. Deus vai operar milagres na sua vida, creia nisso. Mas Ele vai usar a sua vida, porque o milagre que Ele opera na sua vida vai ser testemunho daquilo que Ele fará na vida de outras pessoas. Nós precisamos desenvolver um coração de adoradores. Talvez qualquer outra pessoa pegaria esses 5 pães e 2 peixes e falava:
Está vendo? Estou aqui, né? Com esse baita problema. 5 pães e 2 peixinhos. O que nós vamos fazer agora? Esse povo aqui faminto, as crianças chorando, como que pode? Olha, Jesus ficou segurando aqui, né, esse povo esse tempo todo. Também quem manda pregar demais, né? Fala demais, olha aí, agora tem um problema, não é assim? Tudo é motivo de murmuração. Nós temos que trocar a murmuração pelo louvor. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas focam muito os problemas. Quando surge problema nas nossas vidas, experimente adorar ao Senhor. Você amanheceu um dia triste, abatido, com muita crise, lutas, decisões a serem tomadas, e você não sabe como, comece a adorar ao Senhor. Primeiro foram colocados os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus, mas a primeira atitude de Jesus foi dar graças ao Pai. Antes mesmo do milagre acontecer, agradeça ao Senhor, porque Ele faz. Desenvolva a adoração. Troque a murmuração pela adoração. Prepare o ambiente para a multiplicação. Prepare o ambiente para o milagre. Ambiente de milagre é ambiente de adoração, não de murmuração. Há pessoas que tudo que você vai falar, ela já se arma. Ela já está pensando na cabeça qual é a resposta que ela vai dar diante daquela situação que você vai apresentar para ela. A Bíblia diz que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Deus tem dado direcionamento. Ore em cima disso. Prepare o ambiente para milagres. Seja um adorador. Quer aprender a experimentar milagres? Adore ao Senhor. Está na luta? Adore ao Senhor. Tem uma crise? Adore ao Senhor. Tem dinheiro? Adore ao Senhor. Não tem? Adore ao Senhor. Em todo tempo, buscando a vida de santidade, diz a palavra, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Adore ao Senhor. Porque não há problema que Ele não possa resolver, não há mal que o Senhor não possa remover. O adorador, ele tira os olhos daquilo que é natural, de 5 pães e 2 peixinhos. E ele já vê 12 cestos cheios sobrando. 12 cestos cheios sobrando. Então aprenda a adorar ao Senhor em meio às lutas e tribulações. Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Eles expulsaram o demônio de uma mulher que dava grandes lucros para os seus patrões. Ela adivinhava o futuro, previa o futuro. E os seus patrões tinham condições de ter lucros nos negócios. Olha só, o que o diabo faz, hein? Não se iluda. Há pessoas que pensam que coisas é sinal de bênção de Deus. Não necessariamente. Deus se agrada da prosperidade dos seus servos. A Bíblia diz lá nos Salmos. Porém, não significa necessariamente que ser grandemente bem-sucedido é sinal de bênção. Eles expulsam o demônio dela. E agora os seus patrões, não vendo mais a possibilidade de lucro, eles denunciam as autoridades. E Paulo e Silas, eles são presos. Irmãos e irmãs, quando eu e você enfrentamos uma luta, e a gente fala, eu sou crente, qual é a minha atitude, a sua atitude? Sei não, esse negócio de ser crente não vale a pena não. Porque olha só, eu sendo crente, servindo a Jesus, olha quanto problema eu estou tendo. E começa aquela murmuração. O que nós vimos? Jesus, ele, diante do problema, ele dá graças. Ele sabia da manifestação do poder de Deus através da sua vida. E Jesus é o nosso modelo. Diante de qualquer problema, nós damos graças. E nós cremos na intervenção miraculosa, porque Paulo e Silas, presos lá no cárcere, o que eles fazem? Eles cantam e oram. Nós não estamos entendendo nada, nós fizemos o que é correto, estamos aqui, mas Deus tem o controle. Para nós, pode estar sendo dolorido, está sendo difícil, mas Deus nunca perde o controle da situação. Qual foi o resultado? A conversão de toda uma família, o carcereiro e toda a sua família. Em alguns momentos é sacrifício de louvor, irmãos e irmãs. Está doendo,
está difícil, é uma pessoa rebelde, é uma situação que se levanta. Eu estou enfrentando uma crise familiar e tenho que ajudar outro. Eu estou sem dinheiro e estou vendo outro passando necessidade. Ainda assim eu tenho um pouquinho e eu dou graças ao Senhor. Porque eu creio que com essas 5 pessoas que eu tenho na minha célula, Ele vai enviar pessoas, Ele vai operar um milagre, Ele vai trazer a multiplicação. Então, prepare o ambiente para a multiplicação, comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fará. E tem uma quarta e última verdade que eu ainda quero compartilhar com você. No versículo 11, Jesus tomou, então nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele deu graças, nós temos que desenvolver a adoração, mas Ele distribuiu os pães e os peixes. Jesus não ficou para Ele, Ele não ficou com o alimento. Quem quer experimentar milagres tem que aprender a compartilhar. Compartilhar a própria fé, compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Tudo que Deus tem nos dado. Eu tenho, e nós, os pastores, temos louvado a Deus por aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Pelo coração desprendido que nós temos aqui arrecadado 8, 9 toneladas de alimentos, cada um no seu trabalho de formiguinha, cada célula trazendo. E em várias outras áreas. Nós temos visto milagres, nós estamos em um milagre. Irmãos e irmãs, se fosse para a gente comprar hoje o centro de adoração, será que nós estaríamos nesse local hoje? Não é um milagre, reverendo Osni, o centro de adoração? Sabe que às vezes eu me emociono, às vezes quando vem pessoas de fora, que ficam boquiabertas ao caminhar e ver tudo que Deus tem feito aqui. Começou primeiro com um passo de fé do reverendo Osni. Talvez você que está aqui há pouco tempo não saiba, mas nós não tínhamos dinheiro para comprar o centro de adoração. Não foi um passo de fé, reverendo Osni? Nós não tínhamos. Tinham meses que às vezes o reverendo Osni compartilhava conosco, pastores, gente, vamos orar, nós não temos, nós não podemos deixar de cumprir o nosso compromisso com o pessoal, nós não temos. Aí Deus abençoava um irmão que fazia um grande negócio, e ele trazia aqui e falava, olha, eu quero pagar a prestação inteira esse mês. Por umas 3 vezes aconteceu isso, não é? Milagres. Mas tem que haver um passo de fé. Eu não consigo avaliar qual é o valor real hoje desse local. Um milagre de Deus. Agora, irmãos e irmãs, se Deus deu esse milagre, será que é só para a gente ficar todo orgulhoso e falar que coisa boa? Olha, nós temos aqui 32 mil metros, 32 mil, né? Metros quadrados no centro de Londrina. Não é um acaso. Deus não te trouxe para cá por um acaso. Deus não me trouxe para cá por um acaso. Eu nem viria para Londrina há quase 18 anos atrás, quando o reverendo Osni me chamou para vir para cá. O projeto do presbitério que eu estava era me mandar para Campinas. E Deus mudou do dia para a noite, num final de semana. Deus mudou do dia para a noite, de repente. O destino, Deus tem que ter um propósito. Todos nós estamos aqui, não é por um acaso, é porque eu e você fomos chamados para fazer parte do milagre. Então eu e você não podemos deixar de olhar que Deus está preparando o ambiente para um milagre. Ele nos trouxe para esse lugar, porque Ele tem um milagre para nós. Ele trouxe a você, não fique fora da visão, entre nessa visão, não é por um acaso. Pastor, mas eu não concordo muito com esse negócio de célula, de MDA. Irmãos e irmãs, aonde que está na Bíblia que está errado? Tem alguma coisa que contraria? Não tem. Então eu somo na visão que Deus tem trazido. Deus trouxe essa visão, primeiro ao coração do reverendo Osni, e Ele tem compartilhado conosco. Eu fico pensando, será que se fosse eu que estivesse no lugar dele, eu estaria... Não sei. Deus é o dono da igreja, mas Ele vai usar líderes. Ele usa líderes, Ele está usando a vida do reverendo Osni. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a compartilhar a nossa fé, distribuir aquilo que nós temos. Não fosse homens e mulheres de fé aqui, cada um na sua possibilidade, dando o seu melhor, talvez eu e você não estivéssemos sendo edificados nessa manhã.
Mas alguém tem pago o preço no decorrer dos anos aqui, distribuindo aquilo que Deus tem dado. Seja a sua casa, seja sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, seja compartilhando a sua fé, compartilhando aquilo que Deus tem nos dado. Afinal de contas, tudo é dele. Eu sou administrador do apartamento que eu moro. Eu sou administrador do carro que eu uso. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo eu tenho que administrar para a glória do Senhor. Tudo que nós fizermos deve ser feito com excelência. A empresa que você administra, que você que tem a tua empresa, é para a glória do Senhor. O trabalho que você realiza, onde você trabalha, para a glória do Senhor. E é assim que nós vamos ganhar Londrina. Então vamos relembrar aqui. Se eu e você queremos milagres em qualquer área da nossa vida, primeiro vamos nos colocar em ordem diante de Deus. Vamos organizar. Vamos entrar na visão que Deus tem dado. Segundo, aprenda a entregar tudo nas mãos de Jesus. Tudo depende nas mãos de quem eu tenho colocado a situação de problema. Terceiro, vamos desenvolver um coração de adoradores. Vamos trocar a murmuração pela adoração. Quarto, vamos compartilhar. E o Senhor vai operar milagres em nosso meio. Amém? Como começou o texto? Não temos. Não temos. O que são 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Não temos. Como terminou o texto? Sobrou 12 cestos. Sobrou. Como você quer terminar a sua história? Aquelas pessoas que estavam ali, aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos, um anônimo, ele entregou nas mãos de Jesus. E eu imagino que, por longa data, ele pôde contar, olha, uma vez eu fui, e Jesus estava pregando, próximo ao lago de Nazaré. E eu tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele mandou a gente se organizar. E eu entreguei os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Ele deu graças. E ele distribuiu. Eu pude compartilhar aqueles 5 pães e 2 peixinhos com talvez 15 mil pessoas. Aquele menino, ele podia contar a sua história. Muitos que estão aqui têm contado histórias dos outros. Chegou o momento de eu e você contarmos a nossa história, da nossa experiência com Jesus. Vamos pôr as nossas vidas em ordem, entregar nas mãos de Jesus. Vamos trocar a murmuração pela adoração. Vamos compartilhar tudo que o Senhor tem trazido a nós. Porque nas mãos de Jesus, a multiplicação, que é comum, se torna miraculoso. Vamos nos colocar em pé? Jesus, aplica essa palavra em cada coração. Opera milagres nesta manhã, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.